Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Hoje falamos do Dia de Proteção às Florestas, o dia 17 de julho. O Dia de Proteção às Florestas é uma data de discussão, reflexão, mobilização em defesa das florestas, estas que são verdadeiras fontes de vida da nossa natureza tão diversa do Brasil. E pensar em florestas é ir além de Amazônia, ir além daquele verde gigante que aparece em fotos, em novelas, em filmes. Pra gente aqui em Pernambuco é pensar principalmente em nossa floresta branca, a Caatinga. Proteger as florestas, proteger a Caatinga, precisa ser mais do que frear o desmatamento, as queimadas, reflorestar, conservar, restaurar esse escudo das mudanças climáticas que sequestra carbono, que mantém tantos caatingueiros e caatingueiras resistindo e convivendo com o semiárido. Salve a Caatinga! Caatinga de pé! Como proteger a nossa floresta do semiárido? Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. É sobre isso que quem vem conversar com a gente entende bem. A gente fala hoje com Flávio Duarte, agrônomo agroecologista com experiência no manejo e implantação de agroflorestas. É sócio fundador do Centro Sabiá e participou da Associação Brasileira de Agroecologia na representação Nordeste. Flávio, bem-vindo mais uma vez a essa mesa da agroecologia. Muito obrigado, João. Obrigado pelo Centro Sabiá de ter essa programação, essa estratégia de comunicação, de sensibilizar a sociedade com temas tão importantes para o desenvolvimento da nossa agricultura familiar, do nosso campesinato e da agroecologia, né? Estamos à disposição, João. Que massa, Flávio. E olha, a gente está aqui falando, né, desse dia de proteção às florestas, né, Flávio? Mas quando a gente fala de proteção às florestas, a gente está falando exatamente de quê? A gente está falando de um ecossistema complexo, muito rico, e que dentro desse ecossistema tem sido feito estudos e experiências que ressaltam cada vez mais a importância desse ecossistema, da floresta da Caatinga, no desenvolvimento dessa região Nordeste. Eu sou de um tempo, enquanto estudante de agronomia, que, na realidade, a concepção que existia na sociedade é que deveria ter umas áreas de proteção da Caatinga, sim, mas tudo deveria vir abaixo para ser utilizado como produção de gramíneas e, em algumas regiões específicas, os polos de irrigação. Essa era a compreensão que existia há 30, 40 anos atrás sobre o Nordeste e sobre a Caatinga. É como se a gente tivesse a natureza ao nosso dispor, né? Como se a natureza fosse um produto a ser consumido, né, Flávio? É que, na realidade, a gente deveria substituir a Caatinga por atividades produtivas que não tinham sustentabilidade. E para aqueles agricultores que insistissem em ficar morando nessa região, deveria ter uma compensação social e econômica, que eram as frentes de emergência, as bolsas que existiam na época da seca. Hoje essa conjuntura mudou completamente. É verdade. A gente está vendo. Isso é uma transformação cultural muito grande. A gente precisa levar em conta muito isso, porque nós temos essa capacidade de fazer essas transformações. E quem fez essas transformações foram esse conjunto de atores e atrizes, né, organizações, universidades, pesquisadores, mas principalmente os agricultores e agricultoras, as comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas que resistiram
a essa dominação cultural, imposta, né, incentivada financeiramente pelas Sim. políticas públicas. E nessa resistência temos hoje a possibilidade de repensar a Caatinga, o semiárido, o Nordeste, a partir de uma outra compreensão, de uma outra concepção. Não é à toa que a gente chama de guardiãs da Caatinga, né, Flávio? E eu acho É, que é interessante essa discussão, porque a gente tá aqui falando de proteção à floresta, só que muita gente nem percebe que a Caatinga é a nossa floresta, né, Flávio? porque ela tem uma paisagem É diferente, ela verdade. tem uma estrutura diferente, uma ecologia própria, né, digamos assim, espécies Uhum. é, autóctones, né, que são específicas desse ecossistema, Que é só e brasileira, né, Flávio? que é só brasileira, Uhum. mas que por muitos anos os meios de comunicação utilizaram como imagem de divulgação Sim, do semiárido e do Nordeste as imagens na época das secas e principalmente no agravamento das crises climáticas por conta das estiagens, é né? verdade. Então, isso é muito forte e ao contrário do que acontece, nós temos imagens belíssimas, biodiversidades, umas coisas mais lindas, paisagens, É verdade. né? Uma cultura, um povo capaz de realizar muitas transformações e muitas estratégias de desenvolvimento, né? É. Que isso também é uma característica da nossa contemporaneidade. A gente tem muitas estratégias sendo executadas em todo esse Nordeste, Uhum. interagindo de maneira harmônica e cooperativa com a floresta da Caatinga, né? Então, isso Sim. traz um elemento muito mais importante do que só pensar a Caatinga como uma preservação, mas pensar a Caatinga como um instrumento de desenvolvimento Sim. e que nós, seres humanos, precisamos conhecer mais e interagir mais, de maneira mais harmônica, com os conhecimentos que estão sendo produzidos por esses atores e atrizes nessa contemporaneidade, né? Perfeitamente. Resgatando pesquisadores que deram uma contribuição muito importante há décadas atrás, o Guimarães Duque, Vasconcelos Sobrinhos, as Sim. organizações não Uhum. governamentais, né? Mas que isso ainda precisa ser cada vez mais aprofundado à luz desses ensinamentos de ecologia, de agroecologia que a gente está pesquisando, que a gente está implementando e que está trazendo uma grande transformação na vida das pessoas e na vida desse ecossistema, né? Sim. Apresentando muitas potencialidades, né? Pesquisas que estão demonstrando que tem uma riqueza, que tem um Que potencial sequestra econômico. carbono, né? Que é um negócio que pode ajudar, inclusive, nas mudanças climáticas para a gente poder começar a desacelerar os processos, né, Flávio? Exatamente. E que com uma potencialidade ainda pouco testada, que Isso, é a isso. possibilidade de a gente fazer consórcios entre as plantas nativas e as plantas agrícolas propriamente ditas, né? Consórcios mais intensivos, consórcios mais autônomos e muito mais abundantes do que a gente tem feito até recentemente Uhum. nas atividades de agricultura e de trabalho com a vegetação nativa, né? Exato. Olha, Flávio, você mesmo trouxe isso, eu acho que é importante, né? Olhar para os dados da Caatinga é sempre um morde-a-sopra danado. Porque em dados recentes, algumas regiões da nossa floresta passam por um processo de desertificação, de aridez, né? Que é depois da desertificação. Em outros dados, Pernambuco é o único estado do Brasil que conseguiu reduzir o desmatamento da Caatinga. São os dados do relatório anual do desmatamento de 2023. E aí é claro que entra aquela discussão das mudanças climáticas cada vez mais extremas, né, Flávio? Fica difícil de frear os impactos
quando a gente não toma ação como um Brasil, né? Se só a Caatinga se defende, fica difícil de proteger a Caatinga. E aí a gente tem um desafio que nesses últimos 3 anos a gente tem tido relativamente anos muito bons de chuva. Esse Isso. ano de 2024 foi um ano fantástico do ponto de vista da incidência de chuvas, porque elas foram muito mais espalhadas, muito mais frequentes, né? Mas são nesses anos que a gente tem que pensar nos momentos críticos de estiagem. Porque se a chuva chegou agora, depois vai vir a seca, né, Flávio? Claro, claro, é cíclico, né? As mudanças climáticas vêm mostrando que esses ciclos eles estão acontecendo de maneira cada vez mais drástica, né? Exatamente. De maneira mais intensiva. Então, pode ser que a gente tenha secas muito mais drásticas do que nós tivemos no passado. E aí a gente tem que aproveitar esse conhecimento, esse protagonismo dos agricultores e das agricultoras, das comunidades e das políticas públicas, que é importantíssimo também a gente tocar nessa questão, porque nesses últimos 6 anos, João, a gente voltou a ter uma compreensão das políticas públicas e uma compreensão do Nordeste defendido pelos políticos conservadores de achar que o Nordeste é para pessoas que querem ficar à margem dos processos de desenvolvimento. Terra arrasada, né? Terra arrasada. E a gente teve aquela expressão que nordestino tem que comer capim. Isso mostra a compreensão retrógrada, né? Expropriadora e desumana mesmo, né? Desumana, exatamente, dessa política conservadora que permeou esses últimos os 6 anos de desgoverno conservador que nós tivemos no país. Então, as políticas públicas para o desenvolvimento do semiárido, para o desenvolvimento do Nordeste, elas foram destruídas. No Ministério do Desenvolvimento Agrário foi destruído, né? Várias políticas, inclusive de preservação ambiental, de conservação dos biomas, as áreas de proteção ambiental foram cada vez mais... Tem quem pense que porque foi há 6 anos, né? Não tem mais efeito. Não, já passou. Mas os efeitos que isso causa no meio ambiente são profundos, né, Flávio? A gente viu o caso do Rio Grande do Sul, que estudos demonstram que esse foi um processo que, tudo bem, teve uma maior incidência das mudanças climáticas, mas é também fruto de um descaso e de uma desmobilização das políticas públicas de conservação e de preservação ambiental, né? Então, em relação à Caatinga e ao semiárido, esses 6 anos de governo conservador trouxe muitas consequências negativas para a gente. Foram 6 anos que a gente ficou praticamente desolado, marginalizado dos processos de desenvolvimento, né? E agora, ao contrário, com o governo Lula, a gente volta a ter uma série de políticas de distribuição de renda, de combate à fome, que vai numa perspectiva de resgatar o semiárido e a Caatinga como um grande produtor também de alimentos e de desenvolvimento para as pessoas, né? Exatamente. E isso é importante você falar isso, né, do produtor, da produtora, do agricultor, da agricultora familiar, porque a Caatinga, minha gente, é populosa. 60% da área da Caatinga é habitada, Flávio. Um termo muito utilizado atualmente em meio às mudanças do clima, né, é uma justiça climática. E eu acho que ela cabe nessa discussão, né, Flávio? Porque é o caatingueiro, é a caatingueira quem mais sofrem com essas mudanças climáticas extremas, mas não são eles que causam essa disputa pela Caatinga, né? Que relação é essa que hoje a gente vive com os climas no nosso semiárido, Flávio? Que tem a justiça climática, ela traz uma compreensão de que nós precisamos preservar e precisamos ter áreas
de preservação cada vez maiores e também de inserir a ecologia e as plantas nativas nas nossas atividades econômicas e de sobrevivência, mas também levar em conta o ser humano, o homem e a mulher e os jovens, né, que estão vivendo nessa região. Exatamente. Então, é por isso que também a justiça climática ela tem uma relação com políticas de reparação, de compensação ambiental, de prestação de serviços ambientais que essa população realiza ao permanecer no campo, a construir estratégias de convivência com esse bioma, com essa caatinga, com essa floresta e com essa região altamente populosa, né? Que compõe mais de 70% da região Nordeste, é a região semiárida, é a região da Mata da Caatinga, né? Perfeitamente. Por isso que quando a gente fala defender a Caatinga e salve a Caatinga e Caatinga de pé, é claro que estamos falando de proteção à floresta, a nossa floresta do semiárido. Proteger a floresta é proteger o caatingueiro, a caatingueira, é proteger os climas no Brasil, é proteger meio ambiente e alimentação. Salve a Caatinga! Olha, a gente continua essa pauta já, falando mais de Caatinga, falando de soluções também. Mas por enquanto, fique aí com essa pausa, mas a gente volta já. Nossa água é plantada. Tá na raiz, nos espinhos, em cada pedacinho. Nossa mata não pode ser derrubada, senão seca, morre e mata pelo caminho. Nossa floresta é a Caatinga, precisamos cuidar dela com carinho. Onde tem vegetação, tem água, e onde tem água, tem vida. Derrubar árvores sem reflorestar é abrir mão da terra viva e se encontrar com o deserto que fica. Cada pedaço de chão, sem vegetação, é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. Cada árvore conta, cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. As agroflorestas são sistemas que ajudam na regeneração do solo e do clima. Por isso, precisamos plantar, cuidar, diversificar e colher os frutos dessa transformação. Clima bom tem vegetação em pé. Preservar nossas florestas é um dever de todos e todas. Se precisar derrubar, tem que reflorestar. Salve a floresta do semiárido, salve a Caatinga! Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com o Flávio Duarte. Hoje, nossa conversa é sobre a Caatinga de pé. Olha, Flávio, defender as florestas é também se posicionar, né? Posicionar contra o agronegócio, contra as queimadas, contra latifúndios, contra grileiros que desmatam, destroem, arrasam a natureza e depois vão embora cheio de lucro, deixando para trás um prejuízo enorme, não só para Caatinga, mas para todo o Brasil. Seria a agroecologia uma resposta limpa a esse desmatamento sujo e talvez em defesa das florestas, Flávio? É sim, a agroecologia é hoje a grande estratégia, a grande referência para a gente se contrapor a esse processo de desmatamento, de extermínio, né, dessa vida que existe na Caatinga. A agroecologia já tem semeado muitas experiências em diversas regiões, com diversas práticas de preservação, de gestão, de recuperação e de valorização dessa biodiversidade da Caatinga.
né? Contribuindo com a construção de um conhecimento aplicado à produção e à vida nesse bioma, né? Isso. Então, hoje, a gente pode dizer que a gente está tendo cada vez mais avanços significativos na construção desse conhecimento, né? Novas aprendizagens, novas dinâmicas e estratégias de cooperação estão acontecendo em todo o território nordestino, né? Ajudado por essas políticas públicas, mas também ajudado principalmente por esses atores, né, e atrizes, né, que são os agricultores, os pesquisadores, os extensionistas, né, e essas comunidades tradicionais que resistem e que são guardiões das sementes e dos conhecimentos, né? E que chegaram antes nessa luta, né, Flávio? Eu acho que às vezes a gente esquece que no semiárido, né, nos climas extremos, sempre foram os catingueiros, as catingueiras, esses pesquisadores, os moradores que combateram o clima. Não combateram, né, mas aprenderam a conviver com os climas extremos, né? Então hoje, quando o mundo começa a dizer, meu Deus, está ficando quente, no semiárido a luta já existia, né, Flávio? E agora a gente tem um dado que é recente, que é um maior dinamismo econômico nas pequenas cidades, na região Nordeste, que favorece muito a economia local, a valorização da produção do alimento na localidade, as novas estratégias de comercialização, de relacionamentos econômicos de maneira mais solidária entre essas populações, entre as populações do campo e da cidade, mas principalmente também com o crescimento das oportunidades de conhecimento e de formação educacional que a gente está tendo, né? Muito importante isso, Flávio. E olha, você trouxe o tema das políticas públicas também, né? E apesar de muita gente fingir que não, meio ambiente é sim tema para política. Para fazer política, para propor política, defender meio ambiente bem além do lucro, do agronegócio, das grandes empresas. Flávio, é ano eleitoral. Faz sentido pensar num voto que pense no meio ambiente? Como é que a gente faz isso? Especialmente para quem está nos ouvindo, que é catingueiro, floresteiro, floresteira, que mora na zona da mata, que mora na caatinga, enfim. Faz sentido esse voto, Flávio? Faz todo sentido, e essa é uma discussão que nós precisamos fortalecê-la nesse período eleitoral. A gente sabe que o período eleitoral é onde acontece um processo de disputa, né? E que a gente tem tradicionalmente a disputa econômica nesse processo que se sobrepõe, mas temos também uma disputa nas ideias, né? Nas práticas e nos referenciais de gestores que têm que construir um compromisso com esse processo de desenvolvimento das cidades calcadas na sustentabilidade da sua economia com o seu ecossistema, com as suas agrobiodiversidades, com os homens e as mulheres do campo, né? Então, é um momento oportuno, né, de grande importância para que a gente traga e acirre esse debate com todos os candidatos, inclusive a partir de um processo de organização das comunidades rurais, das comunidades, para que possam também, das comunidades tradicionais, para que possam também ter os seus representantes nas câmaras de vereadores e também influência no processo de condução da disputa eleitoral. A gente não pode só achar que a gente tem que escutar ou que a gente tem que falar para quem está se candidatando. A gente tem que procurar se articular para que candidatos autênticos, defensores dessa compreensão de semiárido, compreensão da caatinga, possam ser eleitos e levar essa discussão de maneira permanente para as câmaras de vereadores e para as gestões públicas nos municípios, né?
Isso é muito importante que você traz, Flávio, porque às vezes parece que é isso, né? Estamos esperando alguém solucionar os nossos problemas, quando na verdade, como a gente tanto já discutiu aqui, né? A solução ela vem daqui de dentro também, né, Flávio? Que importante isso. Então, a gente precisa ressaltar isso. E cada pessoa que está escutando precisa conversar dentro de casa com a sua comunidade, com o seu sindicato, com as suas associações, para que haja um processo ativo de participação, né? Perfeito, e que a gente possa ir mudando, a partir das câmaras de vereadores, das gestões municipais, essa configuração de desprestígio, digamos assim, né? De refluxo e de certo desfavorecimento, né? Para essas experiências e essas políticas que a gente tanto necessita. Muito bem. Como a nossa conversa está chegando nos finalmente, Flávio, eu trago essa pergunta que você sabe, é a pergunta que fecha a nossa discussão e traz esse ponto final, né? É o mete o bico. Mete o bico onde o convidado, a convidada metem o bico na questão de uma vez por todas. Flávio, nessa conversa de Dia de Proteção às Florestas, guardiãs da Caatinga e também de política, eu te pergunto, por que vale mais uma floresta de pé do que vendida, do que transformada em pasto, do que queimada? Mete o bico? Ela tem muito mais potencialidades em pé do que derrubada e com uma ilusória aquisição no curto prazo. Então, a gente precisa potencializar esse nosso manejo da Caatinga, essa interação entre as atividades produtivas com a Caatinga. A Caatinga tem dado exemplos de que tem uma infinidade de oportunidades econômicas para geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população que está lá. E é uma necessidade enquanto região, porque se nós não tivermos, enquanto Nordeste, essa compreensão da valorização da Caatinga, a gente vai sucumbir a um processo de degradação e de insustentabilidade que pode ser revertida com esse acirramento dessas mudanças climáticas que estão acontecendo em grande parte do mundo, e aqui no Brasil a gente está tendo exemplos cada vez mais críticos e impactantes, né? Salve a Caatinga! E salve a Caatinga de pé! Flávio, infelizmente o nosso tempo de conversa aqui tá acabando, mas muito obrigado por participar mais uma vez com a gente aqui nessa mesa da agroecologia, Flávio. Eu que agradeço, um abração a todo mundo que está escutando, vamos em frente. A Caatinga deve ter também esse entusiasmo na defesa dela, né? Na valorização, e vamos em frente. Um grande abraço a todos. É isso, gente. Hoje eu conversei com Flávio Duarte, agrônomo, agroecologista com experiência no manejo e implantação de agroflorestas. É sócio fundador do Centro Sabiá e participou da Associação Brasileira de Agroecologia na representação Nordeste. Pessoal, é isso. Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por participar com a gente hoje. E você pode seguir nos acompanhando e participando pelas redes sociais. No Twitter, no Instagram ou no Facebook, procure por Centro Sabiá. E antes de você ir embora, que tal falar de coisa boa? Julho é o mês do Centro Sabiá, nosso feliz aniversário. No dia 9 de julho, há 31 anos, nasceu o Centro Sabiá, com o objetivo de promover a agricultura familiar nos princípios da agroecologia para famílias, jovens e mulheres, plantando mais vida para um mundo melhor e contribuindo de forma sustentável para um modelo de desenvolvimento harmônico entre sociedade e natureza. A gente valoriza a produção de alimentos saudáveis, livres de veneno, sem queimadas e desmatamento. Uma produção que empodera mulheres e melhora a vida de pessoas no campo e na cidade. 31 anos! Viva o Sabiá! E viva você que mantém esse voo de esperança!
Por que você não vem voar com a gente, hein? Vem fazer parte do Centro Sabiá, é tempo de mudança. Vire um doador, uma doadora do Centro Sabiá e mude vidas. Acesse aí centrosabiá.colabore.org. Se quiser conversar com a gente, entender mais do nosso ninho, também tem o nosso WhatsApp, 81999670390. Eu vou repetir, 81999670390. Se quiser ir direto, é centrosabiá.colabore.org. Vem voar com a gente. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.